Oi, gente, tudo bom? Mais uma semana tô aqui com Amor em Palavras e eu quero compartilhar algo muito legal com você que, por sinal, eu aprendi hoje, né, com mais exatidão, porque, pra te falar a verdade, eu tinha outro tema para trazer em mente, só que Jesus colocou em meu coração esse tema de hoje. Eu quero muito compartilhar com você algo muito legal que eu venho aprendido com ele. E o tema de hoje é sabedoria. Eu quero te perguntar, você tem agido com sabedoria nas suas escolhas, nas circunstâncias na sua vida, nas diversidades? Será que você tem agido com sabedoria? Talvez sim, talvez não. Mas eu vou compartilhar com você o que Deus colocou em meu coração, amém? Então eu peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 1. Eu vou ler para você somente o versículo 7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Passe lá para o capítulo 2, ainda de Provérbios, capítulo 2, versículo 1, a partir de então. Vou ler para você também. Versículo 1 ao 6, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento a saber o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como os tesouros escondidos a procurares, então estenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Olha só que interessante, né? Sabedoria. Muitos de nós talvez quiséssemos, né, tanto essa inteligência, essa sabedoria. Eu quero te contar uma história lá na Bíblia que você vai gostar muito. Tenho certeza que fica lá em 1 Reis, né? Se você puder ler todo o livro, mas se você não puder, eu vou colocar a partir do capítulo 3. Leia o capítulo inteiro e você vai ver essa história que eu vou te contar agora, que é a história de Salomão. Essa história é o seguinte: Salomão era filho de Davi, né, aquele que enfrentou o gigante, que eu acho que em um outro vídeo, né, em uma outra história eu devo ter falado para você. E aí o que acontece? Davi morreu e Salomão, ainda muito jovem, teve que assumir o trono. E um dia ele está dormindo e Deus fala diretamente com Salomão e pergunta o que ele quer. Já pensou se Deus olhasse para você ou se apresentasse para você e dissesse o que você quer? O que você pediria para Deus? Mas foi essa pergunta, né, que Deus fez para Salomão. E Salomão, ainda muito jovem, sem saber o que fazer, ele pediu para Deus dar entendimento, dar sabedoria para ele saber lidar com o povo, para ele saber reinar perante todo aquele povo que era de Deus. Deus se agrada com aquele pedido de Salomão e ele fez ele não só o rei mais sábio que já existiu, né, como Deus fala lá no livro de 1 Reis, que não existiria nenhum outro rei mais sábio, que ele realmente não existiu. Ele também dá muitas outras coisas para Salomão. Então, olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a primeira coisa que eu tenho para te dizer, sabe? Se você de repente pode estar estudando para passar em algum concurso, estudando para vestibular, ou até mesmo você quer ter, né, um autocontrole, uma sabedoria sobre qualquer que seja a circunstância que você esteja passando pela sua vida, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, peça para Deus. Deus, ele vai te dar todo o entendimento que você precisa. Ele faz o impossível. Ainda que você não tenha aprendido algo, se ele quiser, ele pode te entregar isso que você tanto quer, te ensinar de uma forma que você não compreenda. Então essa é a primeira coisa que eu quero te dizer sobre sabedoria. E eu anotei umas coisas que eu achei assim interessante, que a inteligência é diferente da sabedoria. Isso é muito verdade, porque existem muitas pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. Porém, todavia, toda pessoa que é sábia é inteligente. Quer um exemplo? A sua avó, as pessoas, né, a sua avó, sua mãe, as pessoas mais maduras, né, são pessoas que são mais sábias. Se você for entender, tem pessoas que talvez nem tenham estudo, mas tem sabedoria para te aconselhar.
E é daí que vem o que eu acabei de dizer, que a inteligência, ela é diferente da sabedoria. A inteligência a gente adquire, né? A gente adquire, melhor dizendo, com a questão do estudar, né? Ler um livro, ir numa aula, a gente consegue adquirir inteligência com a questão estudando, né? Mas a sabedoria não. A sabedoria é algo que vem de Deus. Deus, ele pode te tornar a pessoa mais sábia que você possa imaginar. Então, de verdade, se você quer ser sábio, você já sabe que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E continuando, falando mais sobre sabedoria, uma grande característica aí de sabedoria é o quê? O silêncio. Será que a gente consegue ficar calado ou a gente às vezes vai falando tudo que vem na nossa mente? Eu posso te falar por experiência própria. Ai, Deus, se eu tivesse aprendido isso antes, mas a gente aprende tudo no tempo certo, né? Eu já pequei bastante, já errei bastante, para ser muito sincera com você, sobre a questão da falta de silêncio. Então, muitas das vezes, talvez eu tenha falado palavras que eu não queria falar naquele momento de emoção, ou tenha falado excessivamente coisas que eu não queria falar. Mas Deus tem me ensinado, e eu posso te falar que eu estou num processo assim como você, de aprendizado, a entender o quão o silêncio pode te ajudar em tudo. Ele serve para qualquer ocasião. É que nem aquela roupa, sabe, que serve para tudo, o silêncio serve para tudo. Até mesmo se alguém estiver gritando com você, estiver xingando você, qualquer que seja a circunstância, o silêncio ele serve para tudo. E eu vou falar para você sobre o silêncio lá em Provérbios 29:11. Você vai ler bastante Provérbios comigo, porque o Provérbios é um livro que vai te ensinar muito, como me ensina toda vez que eu leio. Então deixa eu pegar aqui para me ler para você. Lá em 29:11 diz assim: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Ou seja, nem tudo que a gente pensa a gente deve falar, né? É o que Deus está ensinando aí. Às vezes o mundo nos diz que a gente deve ser sincero, a gente deve ser franco, a gente deve falar o que pensa, mas não é bem assim. Você não deve falar tudo o que você pensa, porque muitas das vezes você pode ferir alguém, você pode ser inconveniente, pode acontecer coisas que você não goste de ouvir. Então, é o que está dizendo aqui, o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Não é que você vai se reprimir, mas que você possa ter a sabedoria de quando deve ficar calado e de quando pode falar. É isso que Deus está nos ensinando. E ainda em Provérbios, lá no capítulo 17, 28, diz assim: até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra lábios por sábio. O que ele está dizendo aqui? Deus está ensinando para a gente que até mesmo o ignorante pode ser como tido, né, como sábio, se ele se calar. Ou seja, olha só como o silêncio cabe em qualquer ocasião. Que Deus está ensinando para a gente, através dessa passagem aqui, é que muitas das vezes é melhor a gente calar, é melhor a gente, né, respirar fundo e não falar baseado pela nossa emoção. Acontece muito isso. Acredite, eu já fui muito impulsiva, eu já fui muito de falar através da minha emoção. E não cometa esse erro, é muito ruim, porque às vezes a gente acaba se arrependendo do que a gente fala, quando não deveria ter falado. É por isso que o silêncio cabe em qualquer ocasião, né? Às vezes você pode estar com raiva, magoado, né? E aí você acaba falando o que não queria, mas só depois que você já falou, você se arrepende. Aí já machucou, já feriu. Então, tá aí uma dica aí que Deus está falando para o nosso coração. E para terminar esse vídeo, eu quero falar para você algo que eu achei interessante, eu anotei. O silêncio. Onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Discutir não alimenta, acredite. Reclamar não resolve. Revolta não ajuda. Desespero não ilumina. Irritação intoxica. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, mude você. Ou seja, quem você é
interfere diretamente ao seu redor. Então mude você, seja sábio. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas chatas chateiam pessoas, pessoas santificadas e cheias de luz santificam e iluminam pessoa. Seja essa pessoa, seja sábio, aprenda com o Senhor. Te aconselho que você leia o livro de Provérbios, ele vai te ensinar muito. Essa é a mensagem que eu tenho para o seu coração, eu espero que tenha ajudado, que tenha sido bênção para você. Que o Senhor Jesus possa vir a abençoar a tua casa, a tua família, que a paz esteja com você, aonde você estiver. Semana que vem eu estou aqui mais uma vez, terça-feira, como é o nosso encontro. Peço que você possa vir a se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo se você gostou, curte, que isso ajuda muito, que a gente possa alcançar outras pessoas, amém? Que Deus esteja com você. Beijão, até a semana que vem.